Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais perante vós com uma nova lição de reflexão sobre alguns dos Salmos, do livro de Salmos. E esta semana nós vimos um tema que é também, aliás, já vimos outros temas muito importantes. Este tema também é de muita importância: sabedoria para viver retamente. É um facto de que todos nós necessitamos da graça do Senhor Jesus Cristo para nos salvar. Mas não é menos verdade, queridos irmãos, que depois de termos sido salvos, precisamos dessa mesma graça para vivermos retamente a nova vida que o Senhor coloca diante de nós. E isto é um assunto que, infelizmente, parece estar a ser olvidado, esquecido, mas vou-vos dizer, eu regozijo-me muito com os temas, com os conteúdos da lição da Escola Sabatina, porque sendo esta uma publicação oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia a nível mundial, pois bem, vem aqui retratados temas, assuntos que deveriam estar a ser estudados, a ser absorvidos por todo o Adventista do Sétimo Dia em todo o mundo. Obviamente que Deus sabe, não é? O que vai no coração de cada um, o que cada um está a fazer ou não, mas o meu desejo e o desejo também do irmão José Eloy, falámos um bocadinho hoje antes de iniciarmos esta gravação, pois bem, nós queremos ser instrumentos nas mãos do Senhor para podermos levar ajuda a outros irmãos, porque o nosso objetivo, irmãos, só pode ser um. Nós estamos aqui não para sermos parte de qualquer problema, mas sermos parte da solução. E a solução é levarmos a mensagem da salvação a outros, incluindo a pessoas que possam estar dentro da igreja, porque pode estar perdido dentro da igreja. E a história bíblica demonstra isso, não uma nem duas, mas muitas vezes, não é? Podemos nos perder dentro da igreja. E sabemos pela revelação que muitos se perderão dentro da igreja, o que é triste, e é doloroso dizer isto, mas é um facto. Então nós queremos ser usados por Deus para levar a mensagem da salvação a outros. Obviamente que temos consciência, e já o disse aqui claramente e volto a dizer, temos a plena consciência de que para sermos eficazes na transmissão dessa mensagem da salvação, em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, nós próprios temos que viver essa mesma mensagem. Sim. E nós lutamos e temos as nossas lutas, como qualquer ser humano que quer fazer a vontade de Deus certamente tem, mas não queremos desistir. Quando caímos, vamos chorar e arrependidos aos pés do Senhor, pedindo perdão pelas nossas falhas e pecados, mas queremos levantar-nos novamente pela sua graça e continuarmos o nosso caminho. Portanto, irmãos, não conheço a todos vós, conheço alguns que estão aí do outro lado, mas queremos orar por vós e pedimos-vos que orem também por nós, porque a luta é para todos nós, não é só para vós, é para nós também. Saibam que estamos todos numa guerra espiritual, numa guerra que se vive na nossa mente, no nosso coração, e que Deus nos ajude para nos encorajarmos mutuamente e prosseguirmos assim rumo à pátria celestial. Bom, já foi uma introdução muito longa. Irmão José Eloy, como é habitual, vou pedir que possa orar e depois iremos então entrar na reflexão do tema da lição. Pai Celestial, nós temos a promessa de que se pedirmos, se procurarmos, encontramos, se batermos, abrir-se-nos-á. Então, verdade, nós sabemos que é o nosso privilégio orar a Ti e de suplicar a Tua bênção, o Teu auxílio, a Tua ajuda, a Tua compreensão, a sabedoria, o Teu Espírito. E nós queremos fazer isto neste momento, Senhor. Nós sentimos a necessidade do Teu Espírito para não só compreender a Tua palavra para nós próprios, para a nossa vida espiritual, mas acima de tudo para sabermos partilhar com outros, para ser uma bênção espiritual, Senhor, para que cada um se possa manter fiel na Tua igreja, entre o Teu povo, Senhor, até à Tua vinda, Senhor. Amém. Então, para fazermos este trabalho, nós precisamos mesmo do Teu Espírito, Senhor. Então, por favor, te suplicamos que Tu possas estar com o pastor Paulo Cordeiro e que Tu possas guiar os pensamentos, sentimentos, palavras. Amém. Te pedimos que faças o mesmo comigo, Senhor, Amém, e que nós possamos ser, de facto, uma bênção para aqueles que ouvem. Abençoa os nossos irmãos que estão com dificuldades, que estão passando por situações difíceis, que o Teu Espírito venha sobre eles de maneira mais forte e que eles possam sentir que a solução está em olharem para Ti, em se ajoelharem, pedirem auxílio e ajuda, Senhor. Amém, Envia Senhor. o Teu Espírito, transforma os corações,
modela-nos à tua imagem, prepara-nos para a tua vinda, Senhor, para que um dia possamos ter prazer em estar contigo na nova terra. Amém, Senhor. Abençoa então, por favor, o estudo desta lição em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Irmãos, permitam-me eu começar por fazer uma analogia. Sabem quando nós perdemos um ente querido e eu estou a falar isto porque no dia em que estamos a fazer esta gravação é quarta-feira, 14 de fevereiro, e faz hoje precisamente 10 anos que eu perdi a minha mãe. E quando nós perdemos o ente querido, obviamente que sentimos uma dor no nosso coração. Mesmo que saibamos, e é o caso, e eu tenho a certeza quase absoluta, enfim, não vou dizer a 100%, porque Deus é que é o supremo juiz, mas naquilo que eu posso crer, eu acredito que a minha querida mãe adormeceu com a sua fé no Senhor, com a linda idade de 94 anos, portanto, se ela estivesse viva hoje faria 104 anos, o que seria quase impossível, não é? Porque é uma raridade. Mas estava eu a dizer, portanto, que quando nós perdemos o ente querido, nós ficamos obviamente tristes, é a dor da separação. E sabem, irmãos, eu estou a dizer isto para dizer o seguinte: quando nós perdemos, não pela morte física, mas pela morte espiritual, alguém da nossa família espiritual, nós também ficamos tristes. Então, queridos irmãos e queridos amigos que estáis a ouvir-nos, eu faço aqui um grande apelo a cada um de vós. Não permitam nunca que o inimigo vos desanime a ponto de voltares as costas aos caminhos do Senhor. Não façam isso, irmãos. Porque se fizerdes isso, será mau para vós e será também mau para aqueles que vos amam e que querem ver-vos no bom caminho que conduz à vida eterna. Então, queridos, façam todo o esforço que estiver ao vosso alcance e agarrem-se ao Senhor de todo o vosso coração. Mesmo que tenhais quedas, não desanimeis, porque todos nós temos quedas. Isso. Não pensem que nós os dois que aqui estamos a falar somos imunes às quedas, porque não somos. Nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. Queremos ser vencedores na graça e no poder do Senhor. Sabemos, e isso é algo que ninguém nos tira da nossa mente, e já certamente perceberam que as nossas convicções nesse ponto são muito fortes e firmes. Temos a firme convicção de que isso é possível, está ao nosso alcance, não pela nossa força, mas pela força e pelo poder do Senhor e pela sua graça. Se nós ainda não atingimos esse estado de viver retamente, que é o tema desta lição, não é porque não seja possível, não é porque não esteja ao nosso alcance, está, e isso é a certeza que nós temos, e essa convicção ninguém a tira. Portanto, se não atingimos isso, o problema está em nós, não está nunca em Deus, ok? Então, amigos e irmãos, não desanimem. Peço-vos de todo o vosso coração que não desanimem, que permaneçam. Estamos no mesmo barco, estamos na mesma luta. O Senhor veio a este mundo com um grande sacrifício da sua parte para nos salvar, para nos redimir e, portanto, não entristeçamos o nosso Senhor, porque cada perda de uma alma pesa no coração de Deus. Se nós sentimos tristeza, imaginem o que Deus sente, queridos irmãos. Então vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance, no poder do Senhor, na sua graça, para não desistirmos deste caminho, aconteça o que acontecer. Exatamente, e já agora lembrei-me de um pensamento muito interessante. Lembrem-se daquele dia em que Jesus fez um discurso duro. E muitos abandonaram Jesus a partir desse dia. Eram discípulos, seguiam-no, queriam ouvir os ensinos, aprender com ele, mas o discurso foi tão duro que eles disseram: quem pode suportar discursos deste género? E foram e nunca mais voltaram. Isso. E Jesus Cristo virou-se para os discípulos e disse: também vocês querem abandonar-me porque o meu discurso é duro? Então, mais vale ficar com Jesus, apesar do discurso ser duro, e não virar costas. E, aliás, eles acharam o discurso duro. O discurso não era duro. Aliás, nada do que vem do Salvador é duro. Nós é que, por sermos duros, por termos um coração duro, é que achamos as verdades duras. Essa é que é a questão. Porque o discurso do Senhor não era duro, mas foi percepcionado pelos ouvintes, ou por muitos ouvintes, como sendo duro. E hoje é exatamente isso que acontece, irmãos. Quando a palavra de Deus, de forma simples, clara, direta, persuasiva, toca muitos corações, há pessoas que sentem que essa mensagem é dura. Porquê? Porque não lhes agrada, não lhes convém, porque a palavra de Deus obriga necessariamente a uma reforma das nossas vidas. Nós não podemos ficar indiferentes, não podemos ficar os mesmos.
Nós não podemos pensar, eu aceito Jesus como meu Salvador e pronto, está tudo feito. Não, não está. Isso é apenas o início da caminhada da vida cristã. Então agora com o Senhor Jesus Cristo, com uma caminhada diária com Ele, nós temos que progredir, nós temos que permitir que o Senhor opere em nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade, e que opere essa transformação que nos leva a viver retamente a vida cristã. Exatamente. Eu sinto um desejo muito grande de ler neste momento Força, aqui irmão. uma mensagem da mensageira do Senhor para a Igreja Adventista. Está nas meditações matinais deste dia com Deus, que são de 1979, na página 118, e vem também nos comentários à lição, na lição de sábado. E realmente é bonito. Então deixem que Ellen White vos transmita agora neste momento uma mensagem para vos dar ânimo. Eu creio que estamos nas próprias fronteiras do mundo eterno, disse ela, e estou a procurar manter-me em constante comunhão com Deus. Eu prezo a vida eterna e nada me separará do amor de Deus. Eu desejo constantemente educar e adestrar a minha alma a apoiar-se em Cristo, extraindo dele força espiritual. Deus quer que tenhamos um conhecimento experimental de Cristo, pois então poderemos ser testemunhas fiéis para Deus, testificando da graça de Cristo nas palavras e nas ações, por influência consciente e inconsciente. Então, irmãos, nós temos que educar e adestrar a nossa alma a apoiar-se em Cristo, extraindo dele força espiritual e a procurar-nos manter-nos em constante comunhão com Deus. E a seguir ela diz, quando penso na obra que Deus está a fazer pelo homem caído, eu fico pasmada pelo facto de Deus pegar em pobres seres caídos e conceder-lhes poder moral, para que haja as atuações internas da sua graça, transformando o caráter e habilitando os homens para as mansões que Deus está a preparar para eles. Seres aptos para a presença de Deus, aptos para serem companheiros dos anjos e para manterem comunhão com Deus. Oh, como o meu coração anseia ser um dos que andarão com Jesus Cristo na terra renovada. Amém. Então, que isto possa ser já um ânimo forte para nós estudarmos aquilo, a lição desta semana, porque ela também tinha estes anseios, não é? Claro. Ela também tinha estes anseios, não é? Como nós. Ela teve as suas lutas também, teve que fazer o seu progresso espiritual também. E sabe, antes dela ter essas certezas, ela passou por grandes momentos de dúvida. Por exemplo, logo no primeiro dos volumes da série dos 9 volumes para Testemunhos para a Igreja, ela fala da sua experiência, não é? Quando ainda jovem, que ela lutou e angustiou-se muito pensando que não tinha acesso à salvação. Portanto, ela viveu essa angústia. Como viveram outros homens e mulheres de Deus no passado, não é? Martinho Lutero foi outro que viveu uma angústia tremenda. Sim. Eu também já vivi, enfim, não me quero comparar a esses gigantes da fé, mas também tive, enfim, na minha dimensão, portanto, os mesmos problemas. E eu creio que muitas vezes Deus permite que nós passemos por esses momentos de angústia, porque ao passarmos por esses momentos de angústia, quando a sua graça é plenamente percebida e recebida no nosso coração, nós sentimos como isso faz bem, como isso satisfaz a nossa alma, ok? Irmão, eu gostaria de ler aqui um texto que vem logo na lição de sábado, e eu creio que este texto do Salmo 119, dos versículos 9 a 16, portanto, dá o tom para toda a lição desta semana. E a pergunta que o salmista aqui coloca, e este é um salmo de Davi, diz o seguinte: como purificará o mancebo o seu caminho? E a resposta vem: observando conforme a tua palavra. Então, qual é a bitola, qual é a norma para nós sabermos qual é o caminho do Senhor? Pois bem, é através da palavra. Depois ele prossegue dizendo: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Nós deveríamos fazer todos os dias esta oração ao Senhor. Versículo 11, este é um versículo muito bonito. Escondi a tua palavra no meu coração. O que é que isto quer dizer, escondi a tua palavra? Quer dizer que entesourei a tua palavra no meu coração. Eu absorvi, eu assimilei a tua palavra na minha mente, ok? E escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, possível nós vivemos uma vida de não pecar contra Deus? A palavra de Deus dá a entender isso. Como? Escondendo a palavra de Deus no nosso coração, ou seja, assimilando essa palavra em nós. Versículo 12. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos.
com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Bem-aventurado o homem e a mulher que já pode dizer isto, e dizer isto sinceramente, que folga mais andar no caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Então aqui o salmista coloca a palavra de Deus no topo das suas preocupações, das suas prioridades, e considera que quando nós seguimos a palavra de Deus é, eu gosto de usar esta expressão mais recente, é o GPS, no dizer do salmista é a lâmpada, não é? Que orienta a nossa vida. E aí nós temos um guia seguro. Irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa, eu sinto-me tão triste às vezes quando vejo pessoas que afirmam ser cristãos e que eu creio que na sua mente eles pensam que são cristãos e dão-se ao luxo, entre aspas, que isso não é luxo nenhum, obviamente, de duvidar da palavra de Deus ou de duvidar de partes da palavra de Deus. Irmãos, não nos podemos permitir isso, porque quando nós permitimos que o inimigo, porque é ele que vem com essas dúvidas, introduza na nossa mente qualquer dúvida relativamente à palavra de Deus, irmãos, isso pode ser o início de uma caminhada descendente que nos pode levar ao abismo. Reparem como é que ele começou a trabalhar com Eva. É assim que Deus disse? Sim. É assim que realmente Deus disse? Ou seja, Sim. Qual foi a estratégia do inimigo? Foi pôr em causa aquilo que Deus tinha dito. Exatamente. Então nós não nos podemos permitir pôr em causa aquilo que a palavra de Deus diz. Eu gosto de ter esta convicção. Se a palavra de Deus diz, ponto final, parágrafo, não há discussão possível. É como nós estarmos num veículo, o GPS indica aquele caminho e a gente diz assim, não, mas eu não quero aquilo que o GPS diz, eu quero seguir por aqui. Então não vai lá parar. Não vai. É mesmo. Então a Bíblia diz que é assim e tem que ser assim. Tem que ser assim, acabou. Está escrito, é a palavra de Deus sabe, não é? E parece que nós hoje vivemos num tempo em que parece que se tornou moda, ou é uma moda intelectual, que parece que a pessoa que põe em causa a palavra de Deus dá ares de ser um grande intelectual. Não, irmãos, eu peço desculpa de dizer, se alguém tem essa convicção, irmãos, retirem essa convicção quanto antes, porque não é sábio nós colocarmos a palavra de Deus em causa ou em dúvida. Portanto, ser intelectual, um verdadeiro intelectual, é aquele que faz da palavra de Deus a sua norma de fé e de prática, que põe a palavra de Deus acima da sua mente, acima da sua razão. A palavra de Deus, eu devo submeter o meu raciocínio, a minha mente, à palavra de Deus. A palavra de Deus é a norma, é a régua, é a bitola, é indiscutível, é indiscutível. A palavra de Deus é como a matemática, está sempre certa, não falha. Exatamente. Se eu não percebo algo na matemática, o problema não está na matemática, o problema está em mim. Então, irmãos, a palavra de Deus tem que ser algo que é normativo. Eu tenho que ter a certeza que quando eu leio qualquer outro livro, eu posso questionar, eu posso indagar, eu posso pôr em causa, não há problema nenhum, com qualquer outro livro, não inspirado. Agora, com a palavra de Deus, não. Exatamente. Eu não posso pôr em causa, não me posso dar ao luxo, repito, de pôr em causa qualquer ensino da palavra de Deus. Eu tenho que me submeter inteiramente à palavra de Deus. E quando eu me submeto inteiramente à palavra de Deus, então aí o Espírito Santo pode agir em mim, pode agir na minha mente, pode fazer com que essa palavra ela seja assimilada na minha mente, no meu coração, e então aí a palavra ganha vida em nós. E nós passamos a ver como a palavra de Deus ela é tão coerente, ela é tão vasta, tão profunda, e ficamos maravilhados com a palavra de Deus. Mas a nossa luta com o nosso eu, com a nossa natureza pecaminosa, que havemos de viver nesta natureza pecaminosa até à segunda vinda de Cristo, até ao momento em que seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Aqueles que estiverem vivos, os que estiverem mortos, ressuscitarão já num corpo ou numa natureza incorruptível. Pois bem, nós teremos que constantemente vencer o pecado. E a natureza pecaminosa não é desculpa para o pecado.
Portanto, o facto de nós vivemos numa natureza pecaminosa, isso não significa que nós não podemos, pela graça e pelo poder de Deus, que são exteriores a nós e que Deus quer colocar no nosso coração para nos habilitar a viver retamente. Exato. Este é o grande tema da lição. É isso. Já agora, irmão, se me permite, eu só vou dizer mais uma coisa e depois vou-lhe dar a palavra. Algumas vezes há pessoas que dizem, mas vocês estão sempre a dizer a mesma coisa. Estão sempre, já uma vez alguém me disse, na lição da escola sabatina vocês repetem muito os mesmos assuntos. Irmãos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Se o mundo em geral repete vez após vez, após vez, após vez, tantas mentiras, porque é que nós não haveremos ter legitimidade para repetir vez após vez as verdades da palavra de Deus? E eu deixo esta pergunta no ar para a vossa reflexão. E as mentiras que o mundo transmite com tanta convicção, ou aparente convicção, com tanta ousadia, com tanta coragem, com caras tão desavergonhadas, que essas mentiras parece que, ao fim de serem ditas muitas vezes, passam a ser verdades. Claro que uma mentira nunca, mesmo que seja repetida 1000 vezes ou 1 milhão de vezes, nunca passa a ser uma verdade, mas as pessoas passam a convencer-se de que essas mentiras são verdades. Pois bem, volto a perguntar, se o mundo repete vez após vez após vez tantas mentiras, porque é que nós, filhos de Deus, não haveremos de repetir, não haveremos de ser repetitivos com verdades que são cruciais para a nossa salvação eterna? Portanto, eu não me canso de repetir certas verdades. E, portanto, aqui estamos mais uma vez, eu e o irmão José Eloy, aliás, em plena sintonia com o tema da lição, e eu louvo a Deus porque o trimensário é portanto, algo que reflete o pensamento teológico da Igreja a nível mundial. É verdade que muitos hoje já não se sentem em sintonia com o conteúdo do trimensário, mas isso, desculpem a minha opinião, é problema deles. Fico triste, confesso, fico triste por eles, não é? Gostaria que eles sentissem que deveriam estar em sintonia com este pensamento, portanto, da Igreja mundial, para o bem deles, mas se não querem, enfim, é problema deles. Mas dou graças a Deus porque temos aqui ainda um referencial de estudo que é seguro, que segue portanto, no caminho certo. Muito bem, irmão, já falámos aqui um pouco da lição de domingo, que é precisamente esconder a palavra no coração para não pecarmos. Não sei se o irmão quer dizer mais alguma coisa, se não, avançamos. Mas certamente tem alguma coisa mais a acrescentar. Realmente é tão importante este tema da lei de Deus e a obediência à lei de Deus, não só exteriormente, mas também no íntimo, na mente, no coração, porque não esqueçam que nós podemos guardar a lei de Deus exteriormente e interiormente não estar a guardá-la. Era o caso dos líderes religiosos do tempo de Cristo, que exteriormente pareciam muito corretos, mas no entanto interiormente eles não estavam a guardar a lei. E que triste, que situação tão triste. E o Senhor Jesus disse que para nós termos a vida eterna, a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus. Isso. Então a justiça que excede a dos fariseus é uma retidão, é uma santidade de que não é só na aparência, que não é só na aparência, é no íntimo, é no coração, é na mente e no íntimo. Então, e repare, isso é tão importante que o salmista aqui usa várias palavras para falar na importância daquilo que é a lei do Senhor. No verso 1 ele chama-lhe lei do Senhor, no versículo 2 ele chama-lhe prescrições, no versículo 3 chama os caminhos de Deus, no versículo 4 chama a isso mandamentos de Deus, no versículo 5 preceitos, no versículo 6 mandamentos, no versículo 7 retos juízos, no versículo 8 decretos, e depois no 9 a tua palavra, os teus mandamentos, no 10, no 11 as tuas palavras, no 12 os teus preceitos, no 13 os juízos, no 14 os testemunhos, no 15 os teus preceitos, as tuas veredas, e no 16 os teus decretos, a tua palavra. E ao longo do Salmo 119, há vários sinónimos que o salmista utiliza para mostrar quão importante é de facto a lei do Senhor, os estatutos, os juízes, tudo aquilo que saiu da boca de Deus para guiar a Igreja, para guiar o seu povo no caminho para a vida eterna. Já agora, irmão, se me permite, aquilo que o irmão fez, e muito bem, mostra que cada um destes versículos do Salmo 119, portanto, faz referência ou à palavra de Deus, ou aos estatutos, ou à lei de Deus. É assim em todos os 176 versículos do Salmo 119, à exceção do versículo 121.
Só o versículo 121 é que, portanto, não faz referência. Eu vou ler o versículo 121, portanto, que diz: fiz juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. E o 122 também. Portanto, tirando estes versículos, pois bem, todos os versículos do Salmo 119 têm ou uma referência aos testemunhos, ou aos estatutos, ou à palavra, ou à lei, ou aos juízos, ou aos mandamentos. Portanto, isto é uma constante. Aliás, todo o Salmo 119 é um hino de louvor à lei de Deus. E quando se fala aqui da lei de Deus, claro, isto engloba a lei dos 10 mandamentos, a lei moral de Deus, mas por extensão esta lei refere-se a toda a palavra de Deus, não é? Portanto, aliás, quando aqui no versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A tua palavra, portanto, é a totalidade da palavra. Isso, é a totalidade da palavra, que não é, que inclui também os 10 mandamentos, a lei de Deus. Então, há bênçãos. Ou seja, Deus, nós vemos aqui que o Espírito Santo inspirou o salmista a escrever este salmo, porque para Deus é importante que o seu povo observe a sua lei, aquilo que sai da sua boca, ou como Cristo disse, é importante vivermos de toda a palavra que sai da boca de Deus, não é? Então, se nós conseguirmos viver de toda a palavra... É o segredo para uma vida realmente feliz. É isso, porque há bênçãos, porque Deus não pede apenas isso só por pedir, não é? Porque Deus sabe que esse é o caminho. Esse é o caminho para nós obtermos a tal felicidade, para sermos realmente santos, para sermos à imagem de Deus, para termos prazer em estar na sua presença um dia. Portanto, esse é o caminho certo. Portanto, há bênçãos, não é? Irmão, todos nós sabemos... Tentações, uma das principais bênçãos é proteger-nos das tentações. Escondê-la no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Se não pecarmos contra o Senhor, o nosso coração está em paz. A nossa consciência não nos acusa. Não é? Que uma consciência que não nos acuse e um coração em paz dá saúde, dá vida, dá saúde psicológica em primeiro lugar, e depois isso reflete-se na saúde física também. Exatamente. Portanto, então é bom. Agora, como é que nós temos que guardar a lei do Senhor? Se nós lermos atentamente o Salmo 119, nós vamos ver que não é simplesmente cumprir legalisticamente. Isso. É o termo técnico que os teólogos e os pastores gostam de usar, o legalisticamente. Não é. Que era a forma como os fariseus observavam a lei. Era, exatamente. Observavam a lei para quê? Observavam a lei para depois terem direito à vida eterna, à salvação. Mas no fundo eles não guardavam a lei, porque não vinha do coração. Exato. É assim, nós temos que amar a Deus e amar a sua lei e sentir alegria em obedecer a Deus, porque se não houver essa alegria, se não houver esse amor a Deus e à sua lei, a lei nunca é guardada como deve ser. Isso mesmo. É sempre uma justiça exterior e falta ali qualquer coisa, não é? Falta ali o Espírito de Deus dentro do ser humano. E a lei torna-se um fardo nesse caso. É um fardo, não há prazer, é um fardo, e isso não desenvolve um caráter à imagem de Cristo. Desenvolve um ser carrancudo, ou não sei, desenvolve um fariseu, pronto, não desenvolve um ser à imagem de Cristo. Então nós temos que ter prazer, nós temos que amar a lei do Senhor e temos que nos alegrar, conforme diz os versos 161 a 168, portanto nós temos que nos alegrar e ter prazer em observar a lei do Senhor. Temos que amar a lei do Senhor. Se fizermos isso, não há tropeço. O pecado, portanto, nós não pecamos enquanto mantivermos esta comunhão com Deus, não há queda. Há aqui dois textos. Sim, leia. Há aqui dois textos muito importantes que nos dão muita força espiritual, por isso eu gosto de os ler, porque eu sei que isto é importante, porque são mensagens do Senhor para a Igreja Adventista. O que é que nós vamos fazer com tantos milhares de páginas que o Senhor fez com que a sua serva escrevesse para os membros da Igreja Adventista de Sétimo Dia, se nós não os lermos? Não é? Não servem para nada estarem ali na prateleira. Então, por isso é que eu acho importante eu partilhar e ler com os irmãos isto. Eu sei que muitos têm, às vezes podem não ter tempo para ler, outros não compram porque não podem comprar, ou por outros motivos, ou acham que não é importante. Eu gosto de partilhar porque eu acho que isto é a palavra de Deus e o Senhor tem uma mensagem para nós como Adventistas do Sétimo Dia. Isto dá-nos força, dá-nos ânimo também, e a Bíblia não nos diz que a gente tem que estar de acordo com a lei e o testemunho. O testemunho é isto. Os escritos de Ellen White são o testemunho também. Os escritos
dos profetas do Antigo Testamento não foram o testemunho, foram o testemunho, eram testemunhos de Jesus para a igreja daquele tempo. Isto também é um testemunho de Jesus para a igreja do nosso tempo. Então há aqui uma meditação que é a nossa alta vocação de 2015, na página 133, e está na página 55 dos comentários, que diz assim: a lei dos 10 mandamentos não deve ser considerada tanto do ponto de vista proibitivo, diz a mensageira do Senhor, para todos os adventistas do sétimo dia, como da misericórdia. O que é que isto quer dizer? A lei dos 10 mandamentos são proibições? Também são. Mas também são misericórdia da parte do Senhor ao dar estes 10 mandamentos? Também são. E são mais misericórdia do que proibições. Ou seja, não devemos tanto olhar para o lado da proibição, mas isso é uma proibição, Deus está-me a proibir isto. Não devemos olhar tanto por aí. Devemos olhar o que é que Deus quer alcançar em mim através da minha obediência. O que é que Deus quer fazer? Portanto, Deus quer atingir um objetivo para o nosso próprio bem. As suas proibições são a garantia segura da felicidade na obediência. O que é que Deus proíbe? Para nós sermos felizes. Claro. E a seguir diz, quando a lei é recebida em Cristo, a lei dos 10 mandamentos, ela opera em nós a pureza de caráter. Para que é que serve a lei dos 10 mandamentos? Se recebermos a lei com Cristo no coração, porque os fariseus observavam a lei, mas não tinham Cristo no coração. Eles tinham-no ao pé dele, mas não queriam nada com ele. E não descansavam enquanto não o mataram. Por isso é que o rejeitaram, exatamente. Enquanto não o mataram. Então, quando recebida em Cristo, a lei dos 10 mandamentos opera em nós a pureza de caráter. Para que é que serve a obediência dos 10 mandamentos? Para termos pureza de caráter. Porquê é que é importante termos pureza de caráter? Para nós sentirmos alegria e prazer na nova terra, na vida com Cristo, com os anjos, com os santos de todas as épocas e com os habitantes de outros mundos que são santos. Senão nós não vamos ter prazer. E já sentimos prazer e alegria nesta vida. E este prazer tem que ser alcançado aqui já. Porque então, quando Deus pegar em nós e nos puser na nova... Esta vida de obediência à lei de Deus, aos mandamentos, já produz felicidade nesta vida. Isso, para não falar da outra, não é? Isso mesmo, correto. Então o texto diz, opera em nós a pureza de caráter que nos trará alegria pelos séculos eternos. Então, se nós não obedecermos à lei do Senhor aqui com alegria, nós vamos ter alegria, prazer e felicidade pelos séculos eternos. É impossível. Não, nem o Senhor pega em nós e nos coloca na nova terra. Porquê? Porque vai ser um inferno para nós. Isso. Nós não nos vamos sentir bem, por isso temos que estar preparados. Por isso este trabalho todo que é necessário. Ou seja, a nossa mente tem que já estar formatada com o modus vivendi da nova terra. Exatamente, é isso mesmo, é isso que Deus quer. Para que é que serve o tempo da graça? Nós dizemos, o tempo da graça, estamos no ano da graça de 2024. O que é que isto quer dizer? É uma oportunidade que Deus dá a cada ser humano de preparar o seu caráter para a vida eterna. Isto é tempo da graça. Exatamente. Dar uma segunda oportunidade para que a pessoa se arrependa, peça perdão e se agarre a Jesus e obtenha o poder e a força para refletir o caráter de Jesus, alcançar a santificação, estar pronto para a vida na nova terra. Isto é o Evangelho. Isto é lindo, isto é maravilhoso. Na sua essência. O texto diz, para o obediente, a lei de Deus é um muro protetor. Porquê é que Deus nos dá a lei dos 10 mandamentos? Porque é um muro de proteção. Exato. Protege do quê? De caminhos errados. Claro. Então, se eu sigo este caminho, se eu obedeço à lei do Senhor de coração, se eu obedeço à lei do Senhor, é para a lei me servir de proteção. É um muro protetor. Nela vemos a bondade de Deus que, ao revelar aos homens os imutáveis princípios da justiça, procura escudá-los contra os maus resultados da transgressão. Então, para que é que serve a lei dos 10 mandamentos? Para nos escudar da transgressão e dos maus resultados que advêm da transgressão da lei. Então, Deus quer o nosso bem? Quer. Porque é que Ele deu a lei dos 10 mandamentos? Porque Deus quer o nosso melhor, Deus quer o nosso bem, não é? Quando Deus criou o nosso corpo, deu também uma alimentação própria para o nosso corpo. Se nós seguirmos uma alimentação diferente, vamos ter saúde? Não. Claro. Então, nós temos que seguir aquilo que Deus quer para nós, na parte espiritual, na parte moral. E o texto a seguir, que eu também gostei muito, está também na meditação matinal Refletindo a Cristo, de 1986, na página 95. Só poderemos guardar a lei. Então ela aqui já está a dizer que podemos guardar a lei. É possível guardar a lei. Muitos não acreditam. Porquê? Porque acreditam que não se pode viver uma vida em que Deus nos preserve de pecar, de tropeçar. E eu não sei se já alguma vez esses nossos irmãos pensaram nisto. Nós somos um povo que se gaba de guardarmos os 10 mandamentos, não é? Temos a fé de Jesus e guardamos os mandamentos de Deus. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Mas será que realmente guardamos os mandamentos de Deus?
Será que estamos a guardá-los quando não acreditamos que é possível vencer o pecado? Essa é que é a maior de todas as questões. O pecado é a questões. transgressão dos mandamentos. Ora bem. O pecado é a transgressão da lei. Se nós não acreditamos que é possível obter a vitória sobre o pecado na nossa vida, também não acreditamos que é possível guardar os mandamentos. Nem mais. Então como é que pregamos ao mundo inteiro que somos o povo que guarda os mandamentos se nem sequer acreditamos nisso? Pois. Compreendem? É nisto que nós temos que pensar e despertar para os últimos dias que estão precisamente diante de nós. E viver uma vida de coerência, não é? Coerência. Só poderemos guardar a lei, se nos apossarmos da justiça de Cristo. Claro. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós podemos fazer com Ele. Sem Cristo nós não podemos guardar a lei. Com Cristo podemos guardar a lei. Quando recebemos o dom celestial, ou seja, a justiça de Cristo, veremos que a graça divina foi-nos providenciada e que os recursos humanos são impotentes. Jesus concede o Espírito Santo em grande medida para grandes emergências, para nos ajudar nas nossas enfermidades ou nas nossas fraquezas, para nos dar muito consolo, para nos iluminar a mente e purificar e enobrecer o nosso coração. Cristo torna-se para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Porquê? Porque a graça que Ele nos concede, o Espírito que Ele nos concede, a justiça que Ele nos concede, e não esqueçam, quando se fala em justiça de Cristo, é sempre o caráter de Cristo. Claro. É a retidão de Cristo, é a santidade de Cristo, é a integridade do caráter de Cristo. Isto é a justiça de Cristo. Então, quando nós recebemos esta justiça de Cristo pela fé, quando essa graça vem sobre o crente, sobre o ser humano, quando o Espírito Santo vem sobre o ser humano, então Cristo torna-se para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Porque Ele faz isso tudo em nós, através do seu Espírito. Isso. Do primeiro ao último passo na vida cristã, nenhum passo pode ser dado com êxito sem Cristo. Ele enviou o seu Espírito a fim de estar constantemente connosco e se confiarmos totalmente em Cristo, entregando-lhe a nossa vontade, poderemos segui-lo onde quer que Ele for. Então, isto é, quanto a mim, realmente importante, porque ela pode ser guardada, mas só se nos apropriarmos do caráter de Cristo. Amém, amém. Muito bem, irmão. Muito obrigado. Foi uma exposição brilhante e, enfim, com base naquilo que está revelado pelo nosso Deus. Ok, vamos a outro aspecto do que é sabedoria para viver retamente. Em primeiro lugar, como vimos na lição domingo, e o irmão acabou de explicar isto muito bem, é, portanto, viver uma vida santa, uma vida de acordo com a lei de Deus, mas também faz parte desse viver retamente nós termos uma percepção correta dos nossos dias. O que é quando o salmista diz ensina-nos a contar os nossos dias, e isso é um texto que está, portanto, no Salmo, Salmo 90, não é? Diz assim, portanto, no Salmo 90, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que é contar os nossos dias? Olha, por acaso eu hoje comecei a fazer contas, portanto, neste 10º aniversário da morte da minha mãe, eu comecei a ver, olha, hoje tenho exatamente o dobro da idade que tinha no dia 31 de agosto de 1993, não é? Onde eu estava, portanto, a estudar já teologia. Ou seja, quando eu olho para esta segunda metade da vida que já vivi, parece que passou muito mais rapidamente do que a primeira metade. Ou seja, o que é que eu começo a tomar consciência, e eu dou graças a Deus por isso? Que a vida é muito fugaz, a vida é muito rápida, é como diz aqui, portanto, a vida passa rapidamente e nós voamos, quer dizer, a existência humana nesta terra é um voo, e é um voo curto, não é? Porque o que é a nossa vida aos olhos de Deus? Repara, o salmista diz aqui no versículo 4 do mesmo Salmo 90: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Portanto, para um Deus eterno, o que é que são estes anos da nossa existência? Não são nada. Então, ter sabedoria para contar os nossos dias é nós termos a plena consciência de que a nossa vida é fugaz. A nossa vida e não só é fugaz, passa depressa, ela nunca está totalmente segura, porque nós podemos de um momento para o outro fechar os olhos, não é? Portanto, terminar a nossa existência. E quando nós terminarmos a nossa existência, de que lado é que estamos? Estamos do lado de Deus ou estamos do lado do inimigo? Portanto, é uma questão muito fundamental e que Deus nos ajuda a ter a sabedoria para realmente termos consciência de que a nossa vida é realmente, portanto, muito, muito passageira. Há aqui uma meditação matinal do ano 2006, a fé pela qual eu vivo, na página 164, que o parágrafo começa assim:
ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Portanto, o tal Salmo 90, versículo 12. Agora, Sim. vejam o comentário que Ellen White faz. O nosso tempo pertence a Deus, cada momento é seu, e estamos sob a mais solene obrigação de o aproveitar para a glória de Deus. Nenhum talento que nos concedeu requererá de Deus mais estrita conta do que do nosso tempo. O valor do tempo ultrapassa toda a avaliação. Uau. Cristo considerava precioso cada momento, e assim devemos nós também considerar precioso cada momento. A vida é muito curta para ser esbanjada. Temos só alguns dias de graça para nos prepararmos para a eternidade. Não temos tempo para dissipar, tempo para dedicar aos prazeres egoístas, tempo para contemporizar com o pecado. E é agora que devemos formar o caráter para a futura vida imortal. É agora que devemos formar o caráter para a futura vida imortal. Não caiam na armadilha de pensar que quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, com uma varinha mágica, ele vai mudar o nosso caráter para estarmos prontos para a vida eterna. Isso não existe. Não vai acontecer. É agora que devemos formar caráter para a futura vida imortal. Agora é que devemos preparar-nos para o juízo investigativo dos vivos, não é? Portanto, quando o dilúvio veio, já não era tempo de entrar dentro da arca. O tempo tinha sido antes. E Jesus comparou o tempo que precedeu o dilúvio ao tempo que precederá a sua segunda vinda. Portanto, há um tempo de graça que nos está a ser dado, como o irmão referiu muito bem, e esse tempo de graça um dia irá terminar, como terminou o tempo de graça para os antediluvianos quando a porta da arca se fechou. Exatamente. E a partir daí não havia mais oportunidade. Acabou. Portanto, irmãos, contar os nossos dias é ter a noção, como o pastor disse, que a vida é fugaz, é muito transitória, passa rápido, e preparar-nos para a vida eterna, por formar o nosso caráter para a vida futura, aproveitar todos os dias para nos prepararmos para passarmos com êxito no juízo investigativo dos vivos. Lembram-se daquela frase que Ellen White tem: não sabemos quão breve o juízo, que agora está a ser feito para aqueles que já morreram, desde Adão e Eva, não sabemos quão breve o juízo passará ao caso dos vivos. E depois, nesse capítulo do conflito dos séculos, ela diz como é que cada pessoa tem que estar preparada para passar com êxito nesse juízo. Então, contar os nossos dias é isso, é pensar nestas coisas todas, na vida eterna e no juízo investigativo, e considerar precioso cada momento, assim como Jesus considerava precioso cada momento. Isto é contar os nossos dias conforme Deus quer que nós façamos. É isso mesmo. Ok, irmão, mas mesmo que nós aprendamos a contar sabiamente os nossos dias e que escondamos a palavra no nosso coração, mesmo assim nós iremos passar por testes, não é? E aqui na lição de terça-feira fala o teste do Senhor, e há aqui um texto que é o Salmo 81:8, onde o Senhor faz uma exclamação: "Ah, Israel, se me ouvisses". Isto é toca ao coração, ou seja, isto é como se o Senhor estivesse a fazer um apelo enternecedor ao coração do seu povo, dizer: se pelo menos tu me ouvisses. E o teste ou as provas que o Senhor permite que venham à nossa vida é porque o Senhor sabe que muitas vezes é a única forma de nós podermos ouvir aquilo que Ele nos tem a comunicar. Exato. Sem os testes, e aqui fala, por exemplo, do teste que o povo de Deus quando passou por Meribá, não é? Fala também do teste de José, não é? Que foi testado. Pois bem, e todos nós, de uma forma ou de outra, somos testados, irmãos. E quando somos testados, reparem, se nós aceitamos, quando andamos na escola, que o nosso conhecimento fosse testado para sabermos se estamos ali realmente para aprender ou se estamos ali apenas para brincar e para passear os livros, não é? Como se costuma dizer. Se nós aceitamos esses testes nas escolas, nas universidades, pronto, tínhamos passado, porque é que não haveremos de aceitar os testes que vêm do Senhor? Deus, exatamente. Portanto, teremos que aceitar, e volto a dizer, esses testes podem ser diferentes, obviamente, Deus aplica o teste a cada um, segundo a sua personalidade, a sua vivência, o seu conhecimento, não é? Mas que o teste do Senhor vem, sobre nós vem, isso não há volta a dar. É interessante, há aqui um texto do Espírito por si também muito interessante, que diz assim: o Salvador venceu para mostrar ao homem como é que o homem pode vencer. Portanto, há uma maneira de vermos vencer. O interesse de Jesus Cristo foi mostrar ao homem como, assim como ele venceu, e diz, ele enfrentava todas as tentações de Satanás com a palavra de Deus. Ao confiar, é interessante esta frase,
Ao confiar nas promessas de Deus, Cristo recebeu o poder para obedecer aos mandamentos de Deus. Cristo recebeu o poder, então ele não o tinha. Ele teve necessidade de receber poder para obedecer aos mandamentos de Deus. Como? Ao confiar nas promessas de Deus. Ele, como humano, ele teve que confiar dia a dia nas promessas da Bíblia, nas promessas do Pai, nas promessas que ele próprio tinha feito ao seu povo, à sua igreja nos séculos passados. Ao confiar nas promessas divinas, recebeu o poder para obedecer aos mandamentos de Deus, mas ele teve que confiar. Ele enfrentava as tentações com a palavra de Deus, que tem as promessas divinas. A todas as tentações, a resposta de Cristo era: está escrito. Assim, Deus também nos tem dado a sua palavra, ao seu povo, à sua igreja, para com ela nós resistirmos ao mal. Então, pertencem-nos grandíssimas e preciosas promessas, a fim de por elas nos tornarmos participantes da natureza divina. Cristo foi participante da natureza divina? Foi. Por isso ele venceu? Sim. Podemos ser nós participantes da natureza divina? Podemos. E podemos assim vencer? Podemos, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Digam ao tentado. Ellen White, ela tem sempre um carinho especial para aqueles que são tentados. Ela diz: digam ao tentado que não olhem para as circunstâncias, não olhem para a fraqueza da vossa natureza, não olhem para o poder da tentação, olhem para o poder da palavra de Deus. Toda a sua força vos pertence. Como diz o texto: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O homem que aprecia o tempo como o seu dia de trabalho, habilitar-se-á para a mansão e para a vida que é imortal. Somos advertidos a remir o tempo, ou a contar os dias, ou a remir o tempo. O tempo esbanjado nunca poderá ser recuperado. Nós não podemos fazer voltar atrás nem sequer um momento. A única maneira de podermos remir o tempo é utilizar o melhor possível o tempo que nos resta, tornando-nos cobreiros de Deus no seu grande plano de redenção. A obra da nossa vida agora deveria ser preparar-nos para a eternidade. Não sabemos quão depressa poderá acabar a obra da nossa vida aqui, e como é essencial que seja vencida a nossa... Sabe o que é que está aqui agora a seguir? Portanto, não se esqueçam que ela está a falar na preparação para a vida eterna. E ela diz: é essencial que seja vencida a nossa natureza baixa e pecaminosa. A natureza pecaminosa pode ser vencida, é o que o texto diz, é o que Deus diz através da sua serva. É o vencida não no sentido de que nós ficamos sem ela enquanto estamos neste mundo, mas ela fica sob controlo, ou seja... Vencida. É isso que é vencer. Vencida, podemos vencê-la. Ou seja, ela está lá, mas a gente vence. A imagem que me veio à mente, sabe qual é, irmão? É, por exemplo, aquele açaime que se põe no focinho dos cães, não é? Sim. Portanto, em que eles... Portanto, a capacidade para morder está lá no bicho. Isso, a capacidade para morder está lá. Mas o açaime não o deixa fazer isso. Portanto, se o poder de Deus estiver sob a nossa natureza pecaminosa, a capacidade para fazer o mal continua lá. Mas essa capacidade é reprimida, é controlada, é como que está presa, não é pelo poder de Deus, e não permite que ela se manifeste. Isso, porque quando um ser humano é participante da natureza divina, consegue vencer a outra. Isso. Compreendem? É isso então mesmo. O texto diz: é essencial que seja vencida a natureza baixa e pecaminosa. A natureza pecaminosa pode ser vencida e tem que ser vencida. E que sejamos moldados à imagem de Cristo. Não temos um só momento a ser esbanjado. Precisamos nos preparar diariamente para a vida eterna. A vida é-nos outorgada para que busquemos a dádiva da vida eterna. Deus concedeu-nos um tempo de graça, e se vivermos os nossos 70 anos, quão curto é esse período para desenvolvermos a nossa salvação. Comparem então esse período de 70 anos com a vida que se mede pela vida de Deus, que é eterna. O curto período das nossas provas e aflição aqui pode terminar em qualquer momento, como o irmão disse ainda há pouco. Quão diligentes deveríamos ser, portanto, para conseguir ter pleno direito a um lar na terra renovada. Então, a minha preocupação é fazer a obra que o Mestre me deu para fazer, não permitindo que nada me desvie. É esse o espírito que o pastor Paulo Cordeiro tem. Devemos procurar ser um com Deus. O seu interesse deve ser o nosso interesse. Os sentimentos de Deus devem ser os nossos sentimentos. Os desígnios de Deus devem ser os nossos desígnios. E, portanto, este é o alvo, este é o objetivo da nossa vida como adventistas do sétimo dia, não é? É isto que Deus quer de nós, que o Senhor nos ajude a pôr em prática tudo isto. Amém, amém. Ainda aqui na lição da terça, irmão, eu gostaria de chamar a atenção aqui
para uma nota que a autora da lição fez sobre a palavra hebraica tsarap, portanto, quando é aplicada a José, portanto, aqui no Salmo 105 Sim. E versículo 19, diz assim: até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou a José. Porque aqui no Salmo 105 o salmista aqui faz uma recapitulação, portanto, da história do povo de Israel, e é curioso, aqui no versículo 15, irmão, ainda há bocadinho falávamos dos profetas, vem aqui uma nota muito interessante, um conselho muito importante, diz assim: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. É uma recomendação dada pelo Senhor. Depois, a partir do versículo 16, ele faz então uma retrospectiva à história do povo e particularmente de José, e diz: chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José. Então, aliás, José veio a perceber isto tudo quando se reconciliou com os seus irmãos, portanto, em que os seus irmãos estavam muito tristes e angustiados a pensar na vingança que o José pudesse eventualmente fazer por eles. Ele disse: não vos inquieteis, porque vós intentaste o mal contra mim, mas o Senhor transformou esse mal em bem. Então aqui o salmista diz, portanto, mandou perante eles um varão. Portanto, tudo isto fazia parte dos desígnios de Deus. E a questão que eu coloco é: porquê que José, ao chegar ao Egito, quer dizer, a ida dele para o Egito, ser arrancado como jovem do seu lar, da sua família, já era uma prova em si. Chegou ao Egito e, por ser fiel a Deus, ainda lhe veio outra prova em cima, que foi ser posto na prisão. Pois. E a pergunta é: porquê que Deus permitiu isso? E Ellen White dá uma explicação que isto já está cá interiorizado na minha mente há muito tempo, em que ela diz que Deus estava a preparar o caráter de José para ocupar a posição que ele iria ocupar. Isso, muito bem. E se ele não tivesse passado por essa prova, ele não estaria habilitado a ser o governador que foi do Egito. Não. Porque poderia se deixar levar pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba. Isso. E assim ele, quando ocupou a posição de governador, ele já era um homem humilde. Ele era um homem que não se deixaria levar pelo orgulho, pela vaidade. Então, tudo aquilo que Deus permite é sempre para o nosso bem. E temos que ter isto em mente. É sempre para o nosso bem. É verdade, é verdade. E quando nós sabemos isso, irmão, isso dá-nos uma alegria tão grande, dá-nos uma sensação de conforto tão grande, que nos ajuda, digamos, a passar por esse momento de prova. E então diz aqui, portanto, que este termo hebraico, portanto, que fala, portanto, aqui da prova, significa, portanto, envolve o sentido de purgar, de refinar, de purificar. Isso. Ou seja, estas provas do Senhor, usando agora aqui um termo que é usado no catolicismo romano, é que é o verdadeiro purgatório, porque nos purga. Portanto, o purgatório não é um sítio a algures que existe lá não sei aonde, não é? Isso não existe. Portanto, o verdadeiro purgatório é nesta vida em que o Senhor permite que nós passemos por provas para nos purgar de todas as impurezas de caráter que nós ainda possamos ter, que temos, certamente. Exatamente, é isso mesmo. Isso é muito bem, muito bom. Muito bem. É isso mesmo, portanto, aqui vemos como Deus é, aqui vemos o caráter de Deus, não é? Neste salmo, é o Salmo 105, versículo 19, que diz que Deus testou ou provou José, não é? Testou ou provou, mas, portanto, vemos que Deus é um Deus que testa, que prova o seu povo. Deus fez isso com o povo de Israel quando saiu do Egito, também fez. Também fez. Quando Deus permitia, portanto, que eles chegassem a um sítio onde não havia água, para quê? Porque é que Deus permitia? Ou seja, porque é que Deus não preparou a água para que quando eles chegassem ao sítio, 1 milhão de pessoas vissem aquela água toda? Deus já podia ter água preparada ali dentro deles para quando eles chegassem ao local. E para Deus isso não gostava nada de fazer. Não gostava nada de fazer, mas porquê é que Deus fez assim? Isso. Para testar o povo. Testar o povo como? Se eles manifestavam fé em Deus. Ou seja, o que Deus queria é que eles se habituassem a orar, a pedir: Senhor, chegamos agora a um sítio e que não há água nenhuma, mas nós precisamos de água. Por favor, Senhor, na tua misericórdia, no teu grande amor para connosco, dá-nos água. E o Senhor dava água, porque isto exercitava neles a ligação com Deus, o pedir pela fé, o sentirem que eram dependentes de Deus. Portanto, isso era extremamente importante, esta ligação que Deus queria fazer com o povo. Por isso é que Deus os testava. Não havia nada para comer. Pronto, Deus depois mandou o maná, não é?
aquelas situações todas que Deus permitia no deserto é para eles crescerem em fé. Então Deus também testa o seu povo. Mas, infelizmente o povo também testa Deus. Então, mas testa Deus do modo negativo. E é isso que está no Salmo 95 da lição de terça-feira, não é? O Salmo 95, o versículo 8 diz: não endureçais o coração. Isso. Depois o versículo 9 diz que eles tentaram Deus, não é? Eles tentaram Deus. E no versículo 10 diz que Deus ficou o quê? Ficou desgostoso. Deus ficou desgostoso com o povo porque eles tentaram Deus. Ou seja, em vez de pedirem ao Senhor com fé: Senhor, aqui está outra oportunidade para manifestares o teu poder e nos mostrares o teu amor, dando-nos aquilo que nós necessitamos. Não, começaram a murmurar, a queixar, começaram a falar mal, ou seja, não passaram na tal prova, no tal teste. Deus queria que eles reagissem bem, mas eles não reagiram bem. Então aí eles falharam na preparação do seu caráter. Então Deus ficou desgostoso, diz o versículo 10. Então Deus é um Deus que é um Deus que se desgosta também. Exato. É que se nós analisarmos bem estes salmos, nós vemos muito do caráter de Deus. É um Deus que se entristece, é um Deus que fica triste, que se desgosta do seu povo, é um Deus que se ira também, é um Deus que tem prazer em dar bênçãos, sim, já sabemos isso. Gosta de amar o seu povo, sim, mas é um Deus que se desgosta, é um Deus que se ira. Onde é que está isso da sua ira? No versículo 11. Salmo 95, versículo 11, diz que Deus se irou. Deus ficou irado. Portanto, é um Deus que se ira e que se desgosta, mas é um Deus que tem prazer em dar da abundância daquilo que tem em favor daqueles que o amam e que lhe são obedientes. E é assim que nós temos que ser hoje. Nós temos que ser assim hoje. E sabe, irmão, há um grande paralelismo entre a experiência do povo de Israel depois de ter saído do Egito a caminho da terra prometida, não é? Da Canaã terrestre, e a nossa caminhada hoje como povo de Deus. Pois. Porque repare no paralelismo, e eu normalmente saliento estes aspectos-chave. Antes de o povo de Israel sair da escravidão do Egito, Deus permitiu, antes que eles saíssem, que o Egito ou os egípcios fossem, portanto, atormentados por 10 pragas que vieram da parte do Senhor sobre eles. Antes que o povo de Deus seja libertado do Egito deste mundo, pois bem, Deus permitirá que 7 pragas cairão sobre o mundo, sobre os egípcios, entre aspas, da atualidade. Quando o povo de Israel saiu do Egito, para onde é que eles se dirigiram? Para a terra Canaã. Para onde é que nós estamos a viajar? Para a Canaã Celestial. Muito bem esse paralelo, é isso mesmo. Então há aqui um paralelismo. E a pergunta que eu faço é, será que nós hoje não poderemos também estar afetados por este mal do criticar, do dizer mal, do nunca estar contentes com nada, de estar sempre a reclamar ou a reivindicar? Será que isso não poderá acontecer connosco? Eu acredito que nós corremos hoje o mesmo risco. E nós somos em tudo semelhantes ao povo do passado. E muitas vezes nós tendemos, eu falo por mim, atenção, tendemos a apontar o dedo para os nossos irmãos do passado quando nós hoje somos iguais ou piores. Fazemos a mesma coisa. Eu não digo piores, somos iguais. Aliás, aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto e não entrou na terra de Canaã. Só Josué e Caleb é que entraram. Isso. Dos que saíram. Exatamente, portanto, 1 milhão de pessoas que saíram do Egito, eles não entraram em Canaã. Mas qual era o plano de Deus? Era levá-los para Canaã. Todos. Mas eles estavam preparados para entrar lá? Não estavam. Porquê é que eles morreram no deserto? Porque eles não tinham fé suficiente para os embates da conquista de Canaã. Exato. Eles mostraram que não tinham fé para confiar em Deus, para a conquista de Canaã e para possuírem a terra. E Deus, em misericórdia, fez com que eles descessem à sepultura. Eles não iam conseguir, desceram à sepultura. Isso também é a ira de Deus. Também é a ira de Deus. Eles, por um lado, não estavam prontos, por um lado, também não mereciam. Então Deus fez-los descer à sepultura. Acontece o mesmo connosco, com o povo do Senhor. Acontece. Nós temos textos do Espírito de Profecia da Mensageira do Senhor, dizendo que porque a mensagem do Senhor, dada em Minneapolis no ano 1888, a Igreja não aceitou, a liderança não aceitou a mensagem de Minneapolis naquela data, a chuva serôdia não continuou, o alto clamor não continuou, tinha começado, portanto o Senhor estava a preparar a Igreja para os acontecimentos finais da história da Terra. A lei dominical estava para acontecer naquela época nos Estados Unidos, mas espalhado depois pelo mundo inteiro. Deus bloqueou a lei dominical nessa época. Deus impediu que as coisas fossem avante porque a Igreja não se preparou. E como é que a Igreja se podia preparar? Recebendo a mensagem de justificação pela fé.
aquela que foi dada pelo Senhor através dos pastores Jones e Wagner. Então, se essa mensagem tivesse sido recebida, tinha preparado a Igreja, o seu caráter, para refletirem a imagem de Cristo, para receberem a chuva sorolha e para darem um alto clamor. Como isso não aconteceu, Ellen White tem um texto onde ela diz: nós vamos ter que permanecer neste mundo ainda muitos anos por termos feito isso, cometido esse erro. Então, esse espírito de murmuração, de queixa, de guerra uns com os outros, prejudicar aquele irmão, prejudicar o outro, portanto, estas guerras que existem, portanto, desqualificam o povo do Senhor, tanto a liderança como os membros, de estarem prontos para a vida na nova terra, para receber o Espírito Santo, para darem a última mensagem ao mundo inteiro. E ela diz: nós vamos ter que permanecer neste mundo durante muitos anos. Aliás, então, o que aconteceu com o povo de Israel acontece connosco. Há quantos anos é que nós estamos aqui? Pois. Desde 1888. Quantos anos já se passaram? Ainda estamos aqui. Pois. Agora o Senhor vai-nos dar uma outra oportunidade. Estamos a aproximar de Cádiz Barneia. Exato. Estamos a aproximar-nos de Cádiz Barneia. É verdade. O Senhor vai dar uma outra oportunidade à sua igreja, ao seu povo. Agora, vamos ver... Eu já ouvi teólogos dizerem, e eu pessoalmente eu subscrevo esse conceito, que é o seguinte: assim como, e reparem, temos aqui outra analogia, outra tipologia, que é a seguinte: há mais que uma tipologia, sim. Há muitas, exatamente. Mesmo no exemplo que eu dei há pouco da saída do Egito, nós podemos também referir que a saída do Egito foi quando Deus criou o movimento adventista, porque aí ele tirou um povo, digamos, do Egito, deste mundo. Exatamente, muito bem. E começou a travessia do deserto em direção à Canaã Celestial, ok? Isso. É verdade que aí não houve pragas, não é? Portanto, e até podemos dizer que aqui é uma analogia com uma simetria, ou seja, houve o derramamento das pragas e depois iniciou-se a caminhada no deserto. No tempo do fim, inicia-se a caminhada do deserto e depois é que há as pragas, ou seja, é uma simetria inversa, não é? Portanto, a tipologia bíblica ensina-nos muitas lições importantes. E outra lição que eu creio que nós podemos também aprender tem a ver precisamente com o facto de que, Deus estava a formar um povo para o preparar para a terra prometida. Então tira-o do Egito, deste mundo. Curiosamente, o movimento adventista vai se formar na primeira metade do século XIX e no final do século XVIII houve uma grande manifestação do Egito através da Revolução Francesa, porque a ideologia mor que se manifestou na Revolução Francesa foi o ateísmo. E Ellen White, ela refere o ateísmo como sendo aquilo que existia no coração de Faraó, por exemplo, quando ele fez aquela observação: quem é Deus para que eu deixe sair o povo? Isso vem em Êxodo 5:2. Então, repare, Deus tira o seu povo do Egito, não é? E agora começa a prepará-lo para ele entrar na Canaã terrestre. Assim como no passado, lá com Israel, depois de ter saído do Egito, Deus queria levá-los diretamente para Canaã. Com o povo de Deus de hoje era a mesma coisa. Portanto, Deus queria colocá-los, mas assim como Deus sabia na sua omnisciência que o povo de Deus, o povo de Israel, ao sair do Egito, não iria entrar logo em Canaã, eu também acredito que Deus, na sua omnisciência, saberia que nesta altura do campeonato, digamos assim, o povo de Deus ainda estaria neste mundo, ou seja, em 2024 ainda cá estaríamos. E, portanto, já lá vão vários anos. Repare, eu aqui distingo duas coisas. Uma é a vontade de Deus. Não é da vontade de Deus, não era e não é da vontade de Deus que nós ainda cá estejamos. No entanto, nada apanha Deus de surpresa. E, portanto, Deus, na sua omnisciência, sabia que nós, em 2024, ainda cá estaríamos neste mundo. Okay? Exatamente. Agora, uma coisa não invalida a outra, ou seja, repara, assim como Deus no passado, na sua omnisciência, sabia que o povo iria passar 40 anos no deserto, embora não fosse essa a vontade dele, também hoje, embora não seja a vontade de Deus que nós ainda cá estejamos, Deus, na sua omnisciência, sabe que nós ainda cá estaríamos nesta altura. Mas, irmão, eu acredito muito honestamente e muito sinceramente que nós estamos mesmo a esgotar, digamos, as últimas léguas desta caminhada em direção à terra prometida, à Canaã Celestial. Não vejo, muito honestamente, não vejo que este mundo tenha condições para durar muito mais tempo. Tudo que nós vemos à nossa volta acontecer no mundo
manifesta alto e bom som que nós estamos a aproximar-nos da meta na história humana. Portanto, estamos a chegar mesmo ao fim. E este mundo não tem condições para durar muito mais tempo. E eu acredito, irmãos, de todo o meu coração, que esta multiplicação exponencial que tem havido dos meios de comunicação social, começou por ser a rádio, depois foi a televisão, depois veio a internet em 1993, recordo-me, 1993, foi quando surgiu a internet a nível mundial. Portanto, a internet tem 30 anos, vai fazer este ano, creio que em agosto, 31 anos, portanto, 30 anos. Depois vieram as redes sociais, agora vem a inteligência artificial, multiplicam-se os meios, cada um pode fazer o seu vídeo. Eu creio que Deus está a providenciar instrumentos para que a sua verdade seja pregada, porque o tempo está a chegar ao fim. Sim, eu creio nisso também. É nosso privilégio hoje, como povo de Deus, nós nos servirmos destes recursos, como este que estamos aqui a utilizar, não é? Como é que nós poderíamos estar a fazer isto aqui há uns anos atrás? Simplesmente não poderíamos. Não podíamos. Então, Deus está a providenciar recursos e recursos gratuitos para nós fazermos a nossa parte. Irmãos, eu vos apelo de todo o meu coração, usem estes meios que estão à vossa disposição para divulgarem a palavra de Deus, para darem testemunho da verdade que conhecem. Não tendes necessidade de ter um curso de teologia como o irmão José Eloy não tem, e vocês já puderam ver o conhecimento profundo e amplo que ele tem da palavra de Deus. Portanto, aquilo que sabem, partilhem. E sabem uma coisa? Quando nós partilhamos aquilo que sabemos, Deus abre, é como se Deus fica contente de nós partilharmos, então o Senhor abre as comportas da nossa inteligência para recebermos mais conhecimento. É isso. Portanto, mesmo. Nós recebemos mais conhecimento na medida em que partilhamos com os outros. Portanto, a matemática divina funciona segundo uma outra lógica. Na lógica humana, quanto mais nós damos, menos temos. Na lógica divina, quanto mais nós damos, mais nós temos. Então, portanto, irmãos, partilhem a palavra de Deus, partilhem o vosso conhecimento ao vosso redor, nas redes sociais, são as praças públicas de hoje, partilhem nas praças, em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, enfim... Partilhem, não partilhem a vós mesmos, não deem o foco sobre vós mesmos, deem o foco sobre Deus, sobre a sua palavra, isso é o mais importante. Irmãos... Portanto, não esqueçam que não devemos, então, o que nós aprendemos aqui é, o Senhor testa-nos sim para nos purgar, essa ideia foi muito boa, que vem aqui na nossa lição. Portanto, Deus é um Deus que nos purga, para nos aperfeiçoar, não é? Isso mesmo. À sua imagem. Então é muito importante nós termos consciência que Deus pode estar a fazer esse trabalho na nossa vida muito e bem. Não nos afastarmos desse caminho de prova. Deixarmos de acreditar em Deus ou que Deus nos abandonou. Não, Deus pode estar simplesmente a purgar-nos. Então temos que estar atentos e manter-nos firmes e ligados ao Senhor. Isso mesmo. Há aqui um texto aqui, até na nossa lição, que diz assim, e onde é que está o versículo no Salmo em que Deus testou o seu povo? É no Salmo 81, versículo 7, que a lição de terça-feira também nos fala. É aí que nos fala que Deus testou Israel, ou provou o seu povo. Mas o texto do Espírito de Profecia aqui de terça-feira diz assim, Deus quer uma obediência pronta e implícita à sua lei, mas os homens estão adormecidos ou paralisados. Aí é que está o problema, não é? Implícita e pronta obediência à sua lei, é isso que Deus quer. Mas os homens estão adormecidos ou paralisados, diz na lição de terça-feira, pelos enganos de Satanás, que sujeta desculpas e subterfúgios e lhes vence os escrúpulos, dizendo, como dissera a Eva no jardim, certamente não morrereis. A desobediência não só endurece o coração e a consciência do culpado, mas tende também a corromper a fé dos outros. Aquilo que a princípio se desafigurava muito errado, gradualmente perde esse aspecto, por estar constantemente perante a pessoa, até que finalmente esta dúvida de que seja de facto pecado, até que finalmente esta dúvida de que seja de facto pecado e cai inconscientemente no mesmo erro. O que é que isto quer dizer? A familiaridade com o pecado, o inimigo, nós estamos adormecidos, nós estamos paralisados. Por outro lado, o inimigo sugere desculpas à nossa mente, não é? E depois vence os nossos escrúpulos. Depois nós desobedecemos. E essa desobediência, por sua vez, vai endurecer ainda mais o coração e a consciência. Então corrompe também os outros, que os outros olham para nós, copiam-nos, não é? E acabamos por influenciar os outros. E aquilo que a princípio a pessoa tinha medo de fazer porque parecia que era errado e estava com uma certa
em fazer, acaba por aceitar, porque gradualmente perde aquela noção de que é errado. Exato. Até que cai, de facto, no pecado e já não tem problemas nenhuns em estar no pecado. Para ela está tudo bem, já não vê problema nenhum e, portanto, este é um dos grandes problemas. E o outro texto está nos comentários e na página 57, a lição, nos comentários de terça-feira, e diz assim: se querem agradar a Jesus, muitos precisam de fazer uma decidida mudança no rumo dos seus pensamentos e das suas ações. O que é que nós temos que fazer? Uma mudança nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Raramente podemos ver os nossos pecados sob a luz horrível em que Deus os consegue ver. Ou seja, a gente não vê, Deus vê, claro. É horrível aquilo que Deus vê em nós, e nós parece que está tudo bem, não vemos nada de especial. Raramente conseguimos ver. Muitos estão habituados a seguir uma conduta de pecado sem problema nenhum. E o seu coração endureceu-se, portanto não vem problema nenhum. Para Deus é horrível, aquela pessoa não está apta para a vida eterna, mas a pessoa está tudo bem. E o seu coração endureceu-se sob a influência do poder de Satanás, e os seus pensamentos são levados em cativeiro para as suas influências nefastas. Então os pensamentos da pessoa são levados em cativeiro. Pois. Satanás sugere e a gente segue aquela linha de pensamento. Mas quando na força, na graça de Deus, eles colocam a mente contra as tentações de Satanás, a mente fica clara, o coração fica mais sensível, a consciência sob a influência do Espírito de Deus, e o pecado aparece tal como é, excessivamente maligno. Então é o momento em que os pecados secretos são colocados à luz do seu semblante. Ou seja, Deus faz este trabalho, nós temos que dar o passo. Nós damos o passo e seguimos a influência do Espírito, o toque do Espírito Santo para seguirmos aquele caminho. Há uma altura em que os nossos pecados vão aparecer dentro de nós tão horríveis, tal como Deus os vê. Então nós conseguimos ver-nos a nós próprios e ficamos com uma noção horrível de nós próprios. Esse é um ponto crítico aí. É um ponto crítico. Ou a gente afasta-se, ou a gente apega-se ao Senhor, não é? Então chega um momento em que os pecados secretos são colocados à luz do seu semblante. Confessam então os seus pecados a Deus e arrependem-se deles e ficam envergonhados do seu pecado. E Deus lança-os para lá da luz do seu semblante, para trás das suas costas. Portanto, este é todo um trabalho que Satanás faz. Nós temos que contrariar este trabalho com a ajuda do Senhor para conseguirmos ver-nos livres do pecado na nossa vida. Estamos qualificados. É muito bonito, são muito importantes. Vamos para entrar na reta final com as lições de quarta e quinta. E aqui na lição de quarta-feira fala aqui da falsidade do caminho ímpio. Nós já tínhamos visto um pouco desta noção, portanto, quando o povo de Deus começa a invejar a vida dos ímpios, achando que eles é que têm vidas boas. Isso é uma falácia, um completo engodo, um engano, não é? E aqui o Salmo 141, portanto, aqui o salmista, ele, portanto, faz aqui uma oração pedindo proteção contra dois tipos de tentações, as tentações exteriores, mas também as tentações interiores. E o salmista não corre perigo apenas devido aos esquemas dos ímpios, que os há, e repare, por exemplo, aqui nos versículos 9 e 10, guarda-me dos laços que me armaram, e dos laços corrediços dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes até que eu tenha escapado inteiramente. Eu até acho muito interessante aqui a forma aberta, a forma explícita como o salmista fala, não é? E pede, e ele, se nós fizermos, eu já fiz um inventário das vezes que nos salmos aparece a expressão os meus inimigos. Os meus inimigos, é uma lista grande de textos onde aparece essa expressão, os meus inimigos. Portanto, Davi tinha plena consciência de que tinha pessoas que eram inimigas dele. E nós devemos ter consciência disso, porque eu acredito que se nós acharmos que todos gostam de nós, podemos estar a dormir, espiritualmente falando. Então, Davi sabia que havia inimigos exteriores, mas ele também sabia que ele era o seu pior inimigo. Portanto, nós temos as nossas tentações interiores. E o primeiro ponto fraco que ele aqui fala é precisamente o autodomínio na fala, naquilo que nós dizemos. E aqui no versículo 3 do Salmo 141, ele faz um pedido ao Senhor: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda à porta dos meus lábios. Isso faz lembrar um texto do apóstolo Tiago, em Tiago no capítulo 3, quando Tiago diz que a nossa língua tem um poder tremendo, não é? Por exemplo, aqui
Em Tiago capítulo 3, a partir do versículo 2, ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e consigamos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, porque antigamente as naus eram impulsionadas pelo vento, como sabemos, se viram com um bem pequeno leme para onde quiser a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Com mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. E no versículo 8 ele diz: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, porque esta é a realidade, a nossa realidade, de que a nossa língua tende para dizer coisas que não deve, então o salmista, que certamente tomou consciência deste facto, ele fez este pedido, Salmo 141:3, repito: põe ao Senhor uma guarda à minha boca e guarda à porta dos meus lábios. Esta é uma luta que eu creio, eu falo por mim, obviamente, mais uma vez, mas é uma luta que eu creio que nos toca a todos. E particularmente a mim, eu quanto muitas vezes luto com o Senhor para que o Senhor me controle e ponha na minha boca apenas palavras que sejam palavras que deem ânimo, que deem conforto, e mesmo quando eu preciso de repreender, que seja uma repreensão que vá aivada de amor, da graça do Senhor. Assim como eu quero a graça do Senhor para mim, eu também tenho que estender essa mesma graça do Senhor aos outros, e particularmente àqueles que me ofendem, aos meus inimigos, que também os tenho, e não são poucos. Pois é. Portanto, mas uma coisa é certa, nós não devemos nunca pensar que, portanto, o caminho do ímpio é um caminho que nós podemos invejar facilmente. Não devemos invejar o caminho dos ímpios, porque o caminho dos ímpios nós sabemos que leva para a destruição. No Salmo 1:1, eu gosto muito deste texto, é assim que o livro de Salmos começa. O salmista aí portanto, no salmo introdutório, ele faz logo um apelo ao Senhor, e o apelo é uma bem-aventurança, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Portanto, nós devemos nos afastar. E aliás, amigos, se me permitem, há vários textos. Ainda recentemente eu publiquei um post onde eu fiz referência a este texto. Por exemplo, em Provérbios capítulo 4 e nos versículos 14 e 15, olhem o que temos aqui. Portanto, ali é dada uma bem-aventurança àqueles que se afastam dos escarnecedores, dos ímpios, dos pecadores. Em Provérbios 4, o sábio Salomão, portanto filho do rei Davi, disse o seguinte: não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Em 2 de Coríntios, capítulo 6, agora vamos ao Novo Testamento, em 2 de Coríntios, no capítulo 6, portanto, isto tem tudo a ver com o tema da lição de quarta. Portanto, se o caminho ímpio é falso, portanto, nós devemos afastar-nos desses caminhos. Não é óbvio. E em 2 de Coríntios 6, a partir do versículo 14 até ao versículo 18, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Normalmente citamos este texto, e bem, atenção, para falar do jugo desigual que há em casamentos mistos, de crentes com descrentes. Está certa essa aplicação, certíssima. Mas este versículo não fala apenas desse tipo de relacionamentos. Também fala, mas não só. Ou seja, qualquer outro relacionamento, um relacionamento, por exemplo, comercial, por exemplo, uma empresa que é criada por sócios, não convém que um sócio seja crente e outro descrente. Não funciona. Não está escrito que não deve ser feito esse tipo de sociedades. E as amizades, as simples amizades também. Portanto, a amizade de um crente com o descrente não funciona. E os namoros e os casamentos.
E os casamentos, pronto, como eu já tinha namoros, referido. Os namoros, Os namoros, e tudo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o descrente? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós, este vós refere-se aos crentes, sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que, agora conclui o apóstolo, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Então o que é que nós devemos fazer? Devemos juntar aos ímpios porque invejamos o seu estilo de vida, a sua vida? Não. Pelo contrário, saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E eu faço aqui uma pergunta para a vossa reflexão. Olhem lá bem para os versículos 17 e 18 de 2 Coríntios 6 nas vossas Bíblias. Quando é que o Senhor promete que faz de nós filhos e filhas seus? Quando nós saímos do meio dos ímpios e nos apartamos deles. É aí. Então, amigos, isto é para levar em consideração. Portanto, nós não podemos viver e ter amizades com as pessoas do mundo. Uma vez incomodou-me ouvir uma pessoa da igreja dizer que o maior amigo que ele tinha era ateu. Eu fiquei escandalizado. Não pode ser o maior amigo. Quer dizer, que nós respeitemos as pessoas, todas as pessoas, independentemente das suas crenças, de quem são. Tudo bem. Agora, ter uma amizade íntima, dizer que uma pessoa que nem sequer acredita em Deus é o meu melhor amigo, bom, para mim isto é um sintoma de que... Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Exatamente. Então, se eles andam juntos é porque estão de acordo. É porque estão de acordo. Como é que eu posso ser amigo de um ateu? Ou de um agnóstico? É impossível. Tenho que o respeitar com certeza e respeitar a sua escolha. Se ele não quer acreditar em Deus, olha, tanto pior para ele. Lamento, entristeço-me por ele, mas não vou fazer daquela pessoa minha amiga. Ai, não vou, não. Não há ligação. Não há. Porque para mim a crença em Deus, reparem, alguns dizem assim, podes falar de tudo menos de Deus, mas Deus está incluído em tudo o que eu faço, em tudo o que eu penso, em tudo o que eu creio. Deus faz parte da equação em tudo. Não dá, simplesmente não dá. Irmãos, desculpem, talvez alguns estão a ouvir e dizem, o pastor Paulo é muito radical. Bom, se isso é ser radical, sou radical. Mas eu não consigo ter uma amizade, portanto, íntima com... Já dialoguei com muitos ateus e dialogo sem problema nenhum, mas dizer que sou amigo, quer dizer, posso respeitar a pessoa, naturalmente, mas ter uma amizade íntima, não dá, simplesmente não dá. Dá mau resultado isso vai dar mau resultado. Não dá. Portanto, nós temos que evitar, conforme diz o versículo 4 do Salmo 141, não podemos permitir que o nosso coração se incline para o mal, porque o problema muitas vezes é que primeiro o nosso coração começa a se inclinar para um sítio para onde não se deveria inclinar e a partir daí o inimigo começa a trabalhar dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração. Isso. Não devemos permitir que o nosso coração se incline para o mal, devemos lutar contra isso e pedir a ajuda do Senhor e muito menos, conforme diz o verso 4, praticar aquilo que está mal, não é? E muito menos andar na companhia de homens que não fazem a vontade de Deus, não é? Porque se a palavra de Deus diz que bem-aventurado é o homem, portanto, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, exatamente. Portanto, é bem-aventurado o que faz isso. É idêntico. O Salmo 1 e o Salmo 141,4 são muito idênticos. Portanto, mostra o caminho pelo qual Satanás, o inimigo espiritual de Deus e dos homens, conduz o ser humano até que o afasta de Deus, não é? Já agora, então, o Salmo 141,4 eu não li, mas posso ler. Não inclines o meu coração para o mal, portanto é um pedido do salmista ao Senhor, Salmo de Davi também. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. O que é este comer das suas delícias? É os seus passatempos, os seus gostos? Isso. Olha, um irmão do Brasil outro dia postou no Facebook uma ideia muito interessante, nunca tinha pensado nisso. Ele diz, se o tempo é um dom de Deus, de onde é que vem o passatempo? Portanto, se o tempo é um dom de Deus, de onde é que vem o passatempo? Passatempo, ou seja, é para passar o tempo, ou seja, para desperdiçar o tempo. Os passatempos vêm do inimigo de Deus, não vêm de Deus.
Portanto, muito cuidado com os nossos passatempos, como é que nós passamos o tempo. Nós somos responsáveis pelo tempo, nós temos que remir o tempo. Portanto, não comer das delícias dos que praticam a iniquidade é não mesmo. nos agradarmos do estilo de vida que eles têm. Exatamente, muito bem. Muito bem, perfeito. É E isso finalmente, mesmo. na lição de quinta-feira, as Já bênçãos... agora, irmão, Sim, sim, irmão, força. deixa-me partilhar com aqueles que estão a ouvir. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 521. Busquem cuidadosamente e vejam se a verdade que aceitaram se tornou um princípio firme. Levam Cristo convosco quando deixam a câmara de oração. Portanto, nós temos que levar Cristo connosco quando nós saímos do nosso sítio onde nós oramos ao Senhor. Porque muitas vezes nós oramos, mas depois entramos na rotina do dia-a-dia e já não nos lembramos mais daquilo que dos pensamentos e sentimentos e palavras que tivemos durante a oração. Então isso não nos vai acompanhar durante o dia. Foi uma oração para aquele momento, mas nós temos que sentir ao longo do dia aquilo que sentimos durante a oração. Então, levam Cristo consigo quando deixam a câmara de oração. A vossa religião está de guarda à porta dos vossos lábios, aquilo que o Noé ainda há pouco falou, não é? Guardar os nossos lábios. A vossa religião está de guarda à porta dos vossos lábios. O vosso coração é atraído em simpatia e amor pelos outros fora da vossa família. Estão diligentemente a procurar uma compreensão mais clara da verdade escriturística para que possam deixar a vossa luz brilhar para os outros. Vocês podem responder intimamente a estas perguntas. Permitam que o vosso discurso seja temperado com graça e o vosso comportamento revele nobreza cristã. E o outro texto está em Parábolas de Jesus na página 31, que está na página 59 do nosso comentário. Deus ordena-nos que enchamos o Espírito é a mente aqui. Deus ordena-nos que enchamos o Espírito com pensamentos elevados e puros. Deseja que meditemos sobre o seu amor, a sua misericórdia e que estudemos a sua maravilhosa obra no plano da redenção. Então, a nossa percepção da verdade tornar-se-á cada vez mais clara e o nosso desejo de pureza, de puração e de clareza de pensamento será mais elevado, mais santo. A pessoa que habita na pura atmosfera de pensamentos santos, a pessoa, o adventista do sétimo dia, que habita na atmosfera pura de pensamentos santos, será transformada pela comunhão com Deus mediante o estudo das Escrituras. Porque é o estudo das Escrituras que ajuda a ter os tais pensamentos elevados e santos. Pela luta, há uma luta envolvida, claro, há uma luta diária. Pela luta, a vida espiritual é fortalecida. As provações bem suportadas desenvolverão a resistência do caráter e preciosas graças espirituais. Então, irmãos, a luta nas provações, se forem bem suportadas, vão desenvolver a resistência de caráter para a vida neste mundo e para a vida na nova terra. E preciosas graças espirituais. O perfeito fruto da fé, da mansidão, da caridade amadurece, frequentemente melhor no meio de nuvens de tempestade e escuridão. Então, o perigo está, quando nós estamos a passar por provações, por dificuldades, por tempestades, por escuridão, é a gente afastar-se do Senhor. Esse é o grande perigo. E é aí que Satanás trabalha muito. Trabalha muito aí. E nós não devemos, é nessas alturas que nós devemos olhar para o sítio certo e pedir a ajuda de Deus. E diz, Senhor, tu sabes tudo o que se está a passar. Eu não quero afastar-me de ti, eu quero apegar-me a ti, eu preciso da tua ajuda, vem ajudar-me agora, eu preciso de ti. Ajuda-me, eu vou permanecer aqui. Eu não te deixo ir se tu não me abençoares. Portanto, é este tipo de pensamentos que nós temos que ter para conseguirmos suportar muito bem. Estas atuações do nosso inimigo espiritual para nós irmos para o caminho ímpio, não é? Para nós irmos para o caminho ímpio. E nunca façam aquilo que um dia um jovem fez, um jovem da igreja fez. Ele tinha tantos problemas na vida e um dia alguém veio ter com ele e disse: porquê é que tu não te tornas um adorador de... E ele decidiu fazer uma experiência. Nunca mais teve problemas na vida, só que ele nunca mais, portanto, deixou de ler a Bíblia, deixou de ir à igreja, deixou de falar com Deus, portanto, e o caminho dele seguiu um outro rumo, não é? Ele é um adorador, o opositor de Deus e dos homens. Mas ele também diz, ele confessou, nunca mais tive problemas na vida. Os problemas, as provações, as dificuldades acabaram todas. Tenho uma vida calminha, pacífica, uma maravilha. Mas não vai ter a vida eterna. Então, que não deixemos que isso aconteça. Que a gente se afasta por dizer... literalmente vender a alma ao diabo, como se costuma dizer. É vender, exatamente. É isso mesmo, não é? Isso é um preço muito alto. Muito alto então, mesmo. Irmãos, enchamos a nossa mente com pensamentos. Eu acho que os verdadeiros amantes da vida são aqueles que não pensam apenas nesta vida, mas têm
o seu foco na eternidade. Isso é que é Isso. amar a vida. É eu É desejar a apenas um eternidade. trampolim, porque essa- é apenas um trampolim para nós termos acesso à outra vida. Exatamente. Porque esta vida é uma preparação para a vida futura. Portanto, mas há aqueles que dizem amar a vida e querem amar a vida, mas só vem esta vida. E Só portanto, bem, não pode. Pois, esse é um problema. É que quão limitados eles são mentalmente. É triste não podemos, dizê-lo, mas é a não pura podemos. verdade. Não se deixem ir abaixo, não virem os olhos para baixo, virem os olhos para cima. Exatamente, Façam portanto, como a águia, façam como a águia. isso. Há nuvens espessas, negras e densas e a águia não, parece que não consegue atingir o ninho, mas ela faz um esforço para atravessar aquelas trevas, aquelas nuvens densas e está do lado lá onde há o sol. Amém. É assim Amém. que nós temos que fazer um esforço. De facto. Agora, irmão, mesmo para terminar, portanto, se nós conseguirmos no poder do Senhor, digamos, oferecer resistência a essas sugestões e tentações do inimigo, nós aí vamos recolher, vamos viver as bênçãos por viver retamente. Porque há uma recompensa já aqui nesta vida também. Já nesta vida, exatamente como eu dizia. E para mim, e diz aqui muito bem, eu não podia estar mais de acordo com o que diz aqui, porque é bíblico e eu sei por experiência própria que assim é. A maior bênção que o filho ou a filha de Deus pode ter já nesta vida é ter o seu coração em paz. É a paz que advém. Romanos 5.1 justificados, pois, pela fé em Deus, temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz é um dom extraordinário. É aquilo que nos dá prazer, satisfação, felicidade na vida. Quantas pessoas não buscam a paz, mas buscam de forma errada. Eu, porque trabalhei como enfermeiro há alguns anos em psiquiatria, eu vi muitas pessoas com falta de paz interior. Eu próprio também depois tive a ausência dessa paz. Portanto, a paz que vem de andarmos com Deus é algo que não tem preço. Eu gosto muito daquelas palavras do apóstolo Paulo em Filipenses, onde ele diz que, portanto, a paz de Deus excede todo o entendimento. Filipenses capítulo 4 e versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, nós não conseguimos intelectualmente explicar o que é essa paz que sentimos. Não podemos explicar, mas podemos sentir, podemos vivê-la. Portanto, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, ou seja, a vossa mente, o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, esta paz, para mim, é a maior de todas as bênçãos. E, obviamente, finalmente, virá, portanto, a maior de todas as bênçãos, que é a vida eterna, não é? E mesmo para terminar, na lição de sexta, faz aqui uma referência, depois eu dou a palavra para o irmão poder terminar, aqui há a felicidade, que nós muito hoje desejamos alcançar a felicidade, e nestes tempos modernos parece que obter sabedoria não é tão desejável como alcançar a felicidade. Mas a verdadeira felicidade só advém de quando nós buscamos em primeiro lugar a sabedoria de Deus. Exatamente. Não há outro caminho. Não há, irmãos. Simplesmente não há. E muitas vezes o temor do Senhor é o princípio de quê? Disse o sábio Salomão. É o princípio da sabedoria. Exatamente, isso mesmo. E pronto, irmão, da minha parte eu creio que pronto, já tocámos em todos os pontos. Não sei se quer terminar dizendo mais alguma coisa para reforçar aqui o que eu disse das lições de quinta e sexta. Sim, por exemplo, há aqui um texto com que podemos terminar, realmente também do Espírito de Profecia, muito bonito, muito importante, e que diz assim: isto está nas Meditações Matinais de 1986, refletindo a Cristo. Não, perdão, aos pés de Cristo, página 70 e 71, edição da Publicadora Servir de 2022. Tu és, ou vocês são, tão dependentes de Cristo para viverem uma vida santa como o ramo o é da árvore, dependente da árvore-mãe, para crescer e dar fruto. Então, nós estamos dependentes de ligação com Cristo para viver uma vida santa. Fora de Jesus não tens vida nenhuma. Não tens poder algum para resistir à tentação ou para cresceres em graça e santidade. Permanecendo nele, tu podes florescer. Recebendo a tua vida dele, recebendo dele a tua vida, tu não vais murchar, nem ficarás infrutífero. Serás como uma árvore plantada junto a rios de água, que é a imagem que vem na lição de quinta também. A imagem que vem na lição de quinta-feira, não é? Muitos têm a ideia... Que vem do Salmo 1. Exatamente. Muitos têm a ideia de que devem fazer uma parte do trabalho sozinhos. Confiaram em Cristo para o perdão dos seus pecados, mas agora procuram, pelos seus próprios esforços, viver uma vida reta. Isso é o problema. Pelos seus próprios esforços, viver uma vida reta. Ou seja,
infelizmente o inimigo consegue convencer alguns de que só têm que se agarrar a Cristo pela fé no início da vida cristã, quando são batizados, para serem perdoados dos seus pecados e confiam em Cristo para o perdão dos seus pecados. É esta mesma confiança em Cristo para o perdão dos pecados que nós temos que exercer dia a dia. Isso. Ao longo de toda a nossa vida cristã. E é essa confiança em Cristo que vai fazer a purificação do nosso caráter. O purgar o nosso caráter da escória vai fazer a purificação do nosso caráter à imagem de Cristo. Mas o texto diz assim, mas cada esforço desta natureza fracassará. Qual natureza? Esforços pelo nosso próprio esforço, sem o auxílio de Deus a trabalhar em nós, sem a graça de Deus em nós, sem o Espírito de Deus em nós, sem a justiça de Cristo em nós, sem o caráter de Cristo que nos é transmitido pelo Espírito Santo a nós, que é a tal justiça comunicada. Há a justiça imputada e a justiça comunicada. A justiça tem que ser comunicada ao ser humano, não é só imputada lá nos livros do céu. Não é só algo que é escrito nos livros do céu a dizer este arrependeu-se dos seus pecados, esta pessoa arrependeu-se, é perdoada e é considerada justa. Não, há uma justiça que vem do céu, vem do alto, através do Espírito Santo, entra na pessoa e transforma o coração da pessoa, dá um novo espírito, um novo coração, dá uma natureza divina. É essa justiça comunicada que faz com que nós passamos a viver o alvo da santificação, não é? Mas o texto diz assim, cada esforço dessa natureza fracassará. Jesus diz, sem mim nada podes fazer. O nosso crescimento na graça, a nossa alegria, a nossa utilidade, tudo depende da nossa união com Cristo, o ramo unido à videira. É pela comunhão com Ele, com Deus ou com Jesus, diariamente, hora a hora, é pela comunhão e união com Ele, hora a hora. E aqui é que nós falhamos, irmãos. Aqui é que nós falhamos. Nós não temos esta comunhão hora a hora, momento a momento, minuto a minuto. E é isso que temos que aprender a fazer. É pela comunhão com Ele, diariamente, hora a hora, por permanecermos nele. O que é permanecer nele? É estar em comunhão com Ele, momento a momento, que devemos crescer na graça. Como é que nós crescemos na graça? Se permanecermos nele, momento a momento. Se tivermos esta comunhão com Ele, momento a momento. Ele é não só o autor, mas também o consumador da nossa fé. Ele é o primeiro, é o último e sempre. Ele tem que estar connosco, Ele deve estar connosco, não só no começo e no final da nossa vida, mas em cada passo do caminho, em cada momento do caminho. Davi diz, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha direita, não vacilarei. Salmo 16, capítulo 6, versículo 8. Continuamente. Portanto, façamos assim, queridos irmãos, façamos assim, tentemos fazer isto. É a nossa luta, é o nosso treino, é a nossa disciplina, é aqui que nós temos que exercitar, portanto, é a parte que Deus quer de nós. Isso. Se nós conseguirmos fazer isto, nós vamos ver os frutos, as bênçãos, não é? Nós vamos conseguir ver os resultados. Mas esta é a nossa luta, este é o nosso esforço, não é? Irmão, creio que terminou com chave de ouro. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, mais uma vez, Senhor, nos presenteaste com este banquete espiritual, com mais uma lição extraordinária, maravilhosa. Ó Senhor, obrigado por estas lições tão sábias, tão valiosas que nós retiramos destes homens de Deus do passado. Ó bom Pai, que pela Tua graça nós possamos viver à altura do Teu chamado, que nós possamos fazer aquilo que está ao nosso alcance fazer, que é mantermos constantemente, diariamente, continuamente, a nossa comunhão Contigo. E até podemos no nosso dia-a-dia, Senhor, nos nossos afazeres, estar em comunhão Contigo em pensamento, pensando na Tua Palavra, naquilo que lemos, naquilo que estudamos, e por isso é tão importante nós tomarmos em consideração que conteúdos é que nós permitimos que atinjam a nossa mente. Então, Senhor, ajuda-nos a pôr de parte tudo aquilo que não serve para a formação do nosso caráter. Ajuda-nos a não perder tempo com essas coisas e apenas a instruir a nossa mente, a alimentar a nossa mente com um conteúdo que realmente é formador do nosso caráter. Senhor, ajuda-nos a vencer as nossas predisposições que ainda temos para o mal. Ajuda-nos a sermos vencedores em Ti, pela Tua graça e pelo Teu poder. Abençoa-nos a nós e a todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que nos escutam e os seus queridos e todos aqueles com quem eles entrarem em contacto, testemunhando também da Tua verdade. Senhor, despede-nos agora pela Tua graça e com a Tua paz no nosso coração. É o que Te pedimos e pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Ok, amigos, despedimos uma vez mais, que Deus vos continue a guiar e a abençoar grandemente, é o nosso sincero desejo e oração para todos vós. Até para a semana, se Deus quiser. Deus abençoe a todos, até para a semana.